Vem-te embora comigo, que hoje a aula é sobre movimento uniforme, certo? Pessoal, quando a gente fala a respeito de movimento uniforme, estamos falando, né, de uma área da física a qual denominamos de cinemática. E na cinemática, nós temos que ela é o ramo da física que se preocupa em estudar o movimento pelo movimento, ou seja, o seu próprio comportamento, mas não as causas, não o que inicia ou o que causa esse movimento. Então a cinemática é o ramo da física que vai se preocupar exatamente em estudar a respeito do próprio movimento em si, beleza? E o primeiro tipo de movimento que nós iremos falar é a respeito de movimento uniforme, certo? O famoso MU, né? Movimento uniforme. E aí, pessoal, a gente precisa entender primeiro o que significa movimento uniforme. Veja só, pelo próprio nome, eu acho que a gente já pode tirar algum tipo de conclusão em relação ao que seria esse movimento. Percebam, o que é algo uniforme, certo? O que é algo ser uniforme? O movimento uniforme, ele é um tipo de movimento que ele acontece de maneira padronizada, certo? Então, padronização de quê? Exatamente, certo? Padronização de quê? Quando nós falamos a respeito de movimento uniforme, quando a gente fala a respeito de ser uniforme, significa essa padronização. Mas de quê? Como eu acabei de falar, certo? Então veja, o movimento uniforme ele se preocupa, com a velocidade. Que nesse caso, essa velocidade será o quê? Constante. Ou seja, isso significa que, no nosso caso aqui em questão, a aceleração é nula, certo? A aceleração é nula. Por quê? O que significa aceleração? Aceleração é uma variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, a própria aceleração determina o quanto a velocidade sofre de variação em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, se no movimento uniforme nós temos uma velocidade constante, isso significa que a aceleração será obrigatoriamente nula, certinho? Então, velocidade média, né, ela vai ser dada por ΔS sobre ΔT. Vamos entender primeiro o que significa esta equação, ΔS sobre ΔT. Primeiramente, pessoal, a gente precisa entender que esse ΔS aqui, ele é o deslocamento do corpo, ou seja, o contenedor. Ok? O contenedor. E o que é o ΔT? É o intervalo de tempo, certo? É o intervalo de tempo. Então preste atenção no seguinte, eu estou falando que a velocidade é dada pelo deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Opa, mas o que significa isso fisicamente falando? Porque é muito fácil eu chegar aqui e jogar uma equação para você e dizer para você acreditar em mim. Porém, o que ela nos diz fisicamente falando? Preste atenção no seguinte, quando falamos a respeito de velocidade média, certo? Nós temos que nos dar conta de que ela vai determinar o quanto eu vou andar, o quanto eu vou me deslocar em um determinado intervalo de tempo, ok? Então, o deslocamento dividido pelo tempo, ou seja, o quanto eu andei, o quanto eu me distanciei ou me aproximei de um determinado ponto de referência em um intervalo de tempo, certo? Em um intervalo de tempo. Ou seja, isso significa que eu estou me referindo a uma grandeza física, a velocidade, que determina o quanto eu ando em um determinado intervalo de tempo. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que a velocidade que eu estou andando no meu carro seja uma velocidade de 80 km por hora. O que significa uma velocidade de 80 km por hora? Significaria que a cada hora que se passa, eu ando 80 km, certo? Eu ando 80 km. Ok. Agora, se eu estiver andando com velocidade de 100 km por hora no carro,
Então significa que a cada hora que se passa eu ando 100 quilômetros. Então percebam, a minha velocidade, ela determina se eu vou chegar ainda, né, de certo modo, mais rápido ou mais lentamente em um determinado local. Ou seja, o quanto eu consigo andar em um determinado tempo, certo? O quanto eu consigo andar em um determinado tempo. Então, nós temos o deslocamento, ou seja, o quanto eu me afasto ou me aproximo de um determinado ponto referencial em um determinado intervalo de tempo. Isso é a minha velocidade média, que, lembre-se, para o movimento uniforme, ela é sempre constante. Ou seja, ela é igual à minha velocidade instantânea. Velocidade instantânea é aquela velocidade que em um curtíssimo espaço de tempo eu sei exatamente o seu valor. A grosso modo, é bem verdade, certo? Então, essa velocidade média será igual à minha velocidade instantânea em todos os instantes, em todos os momentos. Afinal de contas, ela não sofre variação. Ela sempre vai estar com o mesmo valor. Ela é constante, lembre-se disso. Então, a principal característica do movimento uniforme é ter velocidade constante. Certo? Ter velocidade constante. Ok. Então, diante disso, eu sei que a velocidade é dada pelo deslocamento sobre o tempo, certo? Sobre o intervalo de tempo. E aí, eu posso descrever a função horária do deslocamento, ou função horária da posição, ou função horária do espaço, como alguns preferem chamar, certo? No movimento uniforme. Vou pensar do seguinte modo: a velocidade igual a ΔS sobre ΔT, não é isso? Mas vamos lembrar uma coisa aqui importante. O ΔS, certo? Delta em física sempre significa variação, certo? Sempre significa variação, ou seja, é a grandeza, que nesse caso é a posição, né? S, final, menos inicial, ou seja, a posição final menos a posição inicial, ok? E o ΔT, do mesmo modo, né? Uma variação do tempo, então, o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Então significa que nós temos uma variação tanto da posição quanto do tempo. É claro, certo? Se não houver variação do tempo, não tem como haver esse deslocamento. Porque pense comigo, se o tempo estivesse numa suposição bem absurda, parado, como é que algo iria acontecer? Ok? Então nós temos exatamente esse comportamento. Então vamos pensar da seguinte forma: se isso daqui é verdade, eu posso substituir aqui na equação. Então como é que vai ficar? A velocidade vai ser igual a S menos S0 dividido pelo ΔT, que é o quê? T menos T0, certo? T menos T0, ok? Então, ó, olhando para cá, certo? Vou pensar da seguinte forma: eu estou parado, ou seja, estou em repouso, a minha velocidade é zero. Mas vou começar a andar, vou começar a me deslocar, ou seja, agora eu tenho uma determinada velocidade. Porém, eu tenho um cronômetro comigo, certo? Tenho um cronômetro comigo. E eu só vou começar a apertar o cronômetro para ele começar a contar o tempo quando eu começar a me deslocar, quando eu já estiver andando. Então, o meu tempo inicial, o meu instante de tempo inicial é zero, porque eu só comecei a contar a partir do momento que eu já estou me deslocando, certo? A partir do momento que eu já estou me deslocando, ok? Então, se ele é zero, como é que vai ficar essa equação aqui agora? Ó, S menos S0 sobre T, né? T menos zero vai dar T. Tranquilo? Então vamos jogar aqui agora, certo? Vamos brincar com essa equação. O V é igual a S menos S0 dividido por T. Então, o T que está dividindo, eu posso passar para lá multiplicando. Como é que vai ficar isso daqui então? Olha lá. V vezes T vai ser igual a S menos S0. Ok? O S0 que está negativo, eu posso jogar para lá positivo. Como é que fica aqui então? Ó, S0 mais VT igual a S. Eu só vou trocar agora de posição para chegar à minha função horária. S, ó, vou colocar ela no primeiro membro, vai ser igual a quem? S0 mais VT. É exatamente a função horária do deslocamento, a qual a gente dá o nome, não foi inventado por mim, certo? Longe disso, mas a gente dá um nome aí para que você consiga associar mais essa equação. A equação do sorvete, certo? A equação do sorvete é a função horária do deslocamento no M1. É S igual a S0 mais VT. Sorvete porque a escrita fica parecido.
certo? Então, a posição final, certo? A posição final vai ser dada pelo quê? Pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, por isso que ela é chamada de função horária do deslocamento ou função horária da posição. Justamente porque ela me remete à posição que um corpo irá se encontrar quando o tempo está passando, se ele tem uma determinada velocidade. Certo? Se ele tem uma determinada velocidade. Ok? Tudo certo? Então, é exatamente dessa forma que nós podemos proceder. Perceba que essa equação não é diferente dessa, é exatamente a mesma equação. Eu só fiz reescrevê-la de uma forma diferente. Mas as equações, que na verdade é apenas uma só, certo? Então elas são a mesma equação no final das contas, apenas escritas de maneira diferente. Ok? Então a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, equação do sorvete, certo? Equação do sorvete. Ok? Então a velocidade média é dada pelo deslocamento sobre o tempo, ou seja, o quanto eu consigo andar em um determinado intervalo de tempo, perdão. E aqui, quando eu posso determinar qual seria a posição final de um corpo com o passar do tempo, se eu sei qual é a velocidade desse corpo em questão. Eu posso dizer que se um carro ele saiu daqui da minha casa com uma velocidade de 80 km por hora e após 2 horas de viagem, qual é a distância que ele irá se encontrar aqui da minha casa? Se ele tinha uma velocidade de 80 e se passaram 2 horas, então ele vai estar a uma distância de 160 km. Ok? Então a gente pode analisar dessa forma. É exatamente isso que essa equação nos remete. Beleza? Então aqui, velocidade média, aqui a equação da posição. Aí você pode me perguntar, professor, mas quando é que eu devo utilizar uma ou outra? Aí eu te digo, depende do que você quer e depende de como você acha melhor desenvolver. Afinal de contas, ambas podem apresentar o mesmo resultado. Porém, nós percebemos que essa equação ela chega mais rápido na velocidade e essa daqui chega mais rápido na posição final. Então depende do que você quer. Tranquilo? É exatamente dessa forma que nós iremos pensar. Beleza? E aí, pessoal, diante disso, dessas duas equações, nós podemos falar a respeito do encontro de corpos. Certo? Perceba que aqui eu tenho 2 carrinhos e eles estão distantes um do outro em 100 km. Perceba que esse está no marco zero e esse está a uma distância de 100 km. Veja que a escala que eu coloquei aqui foi em quilômetros. Ok? Então essa é a distância entre eles. 100 km, claro, totalmente fora de escala. Certo? A velocidade do carrinho vermelho, que eu chamei de 1, é de 25 km por hora. E a velocidade do carrinho 2, que eu chamei, que é o carrinho verde, né, que é o carrinho 2, ele vai ser de 15 km por hora. O que seria um encontro de corpos? O encontro, pessoal, é quando eles chegarem na mesma posição, certo? É quando eles chegarem na mesma posição, ou seja, eles estão se encontrando. Não tem nenhum mistério em relação a isso, é quando eles estiverem juntos, beleza? Mas, peraí, eu tenho como saber, então, em quanto tempo eles vão se encontrar? Claro, se eu sei a posição inicial de cada um deles e sei a sua velocidade, eu tenho como determinar o tempo exato que eles irão se encontrar. Tranquilo? Vamos pensar aqui. O carrinho 1, certo? Vamos analisar aqui. Qual é a posição inicial do carrinho 1? A posição inicial S01, coloquei aqui para identificar que é ele, tá? É igual a 0. Né? Igual a 0. Poder ser 10, poder ser 30, certo? Qualquer valor. Qual é a sua velocidade? 25 km por hora. Ok? Então eu tenho como determinar qual é a equação da posição desse carrinho. Vamos lá, a equação da posição é essa daqui, tá? A função horária. Então, a posição do carrinho 1 vai ser dada pelo quê? Pela sua posição inicial, mais a sua velocidade, vezes o tempo. Ok? Vamos para o carrinho 2. Como é que vai ficar? A posição inicial de 2 é de 100 km. Né? Qual é a sua velocidade? 15. Opa! Presta atenção aí.
15 km por hora seria se eles estivessem no mesmo sentido. Pessoal, velocidade é uma grandeza vetorial e, portanto, é importante que nós saibamos que essas grandezas possuem direção e sentido. Ou seja, se o carrinho vermelho está no sentido positivo, como está orientando o eixo aqui, a seta, o carrinho verde que está no sentido contrário, ele está no sentido negativo. E, portanto, a sua velocidade também será considerada negativa. Aí você poderia pensar, mas espera aí, e por que a posição não ficou negativa? Pelo simples fato de que ele se encontra em uma determinada posição. Não interessa de fato essa questão do eixo aí. Só se ele estivesse atrás do ponto zero, do marco zero. Aí sim seria um valor negativo, mas aqui não é o caso, ok? Porém, a sua velocidade está no sentido contrário e ela tem que ser negativa. E aqui nós temos a equação então do carrinho 2. S2 vai ser igual a S02 mais V2 vezes o tempo, certo? Vou substituir os valores que nós temos aqui. Bora lá. A posição do primeiro vai ser dada pelo quê? Sua posição inicial 0, mais a sua velocidade 25 vezes o tempo. Só resolvendo, né, somando isso com 0, vai dar ele próprio, né? Então aqui vai dar 25t, certo? E aqui desse lado, o que é que nós temos? A posição dele vai ser dada por 100, aqui ó, mais a velocidade é negativa, né? Então vai ficar menos 15 vezes o tempo. Resolvendo aqui, fica 100, mais com menos vai dar menos, né? Então 15t, menos 15t. Ok? Beleza, pessoal. Agora o que é que eu faço com esses dois valores? Perceba que eu tenho duas incógnitas nas duas equações. Como é que eu devo proceder? Se eu estou falando de encontro, é porque a posição do primeiro vai ter que ser exatamente igual à posição do segundo. Eles irão se encontrar, meus amores. Então as posições devem ser iguais. Vou substituir as equações. Então, ó, 25t igual 100 menos 15t. Peguei as duas equações e juntei aqui. Elas não são iguais agora? Para que eles se encontrem, tem que ser iguais. Tá? Então vou colocar tudo que tem t para um lado, tudo que não tem para o outro. Então aqui vai ficar 25t, o 15 que está negativo passa para lá positivo. Então vai ficar mais 15t igual a 100. 15 mais 25 vai dar 40, né? Então 40t igual a 100. Puxando para cá. 40 eu posso cortar aqui, ó, esse 0 com esse 0, né? E o 4 que está multiplicando o t passa para lá dividindo. Então vai ficar t igual a 10 sobre 4. Cortei os zeros, certo? Então fazendo aqui a divisão 10 por 4 vai dar 2 horas e meia. Lembrando que aqui as unidades estão em quilômetros e quilômetros por hora, então o tempo vai dar em horas. Apesar de que a unidade no SI de velocidade é 1 metro por segundo e a gente sabe o fator de conversão de 3,6. Beleza? Então aqui foi para mostrar como é que esses corpos se encontram. Tranquilo? Valeu!